Oi, César, como você tá? Tudo bem por aí? Oi, Thalita, tudo bom, querida? Boa tarde às amigas e os amigos que nos assistem também. É sempre um prazer estar contigo. Tava com saudade. Também estava com saudades. É sempre muito bom te ter aqui para bater papo com a gente, César. E quero começar falando sobre essa fala de Lula, né, e sobre essa PEC que foi aprovada ontem ali no Senado, né? Quero muito te ouvir sobre isso. E você sabe que hoje de manhã eu estava fazendo algumas reflexões, acompanhando inclusive a grande imprensa e como isso está sendo repercutido, né, pela grande imprensa. Primeiro que eu acho que essa fala de Lula responde, em grande parte, à crítica que se faz à oposição. Por conta da Uhum. oposição ter votado a favor de uma medida claramente eleitoreira por parte de Bolsonaro. Mas é isso, a população está passando fome, qualquer um sabe disso. Não tem como você evitar de dar oportunidade para as pessoas mais pobres colocarem mais comida na mesa. Então, eu acho que tem essa característica do voto da oposição. E, por outro Uhum. lado, eu vejo a imprensa também fazendo uma crítica muito grande em relação a essa PEC, por ela estourar o teto de gastos, por ela furar o teto de gastos. Quando eu acho que a crítica tem que ser no sentido de que Bolsonaro deixou a população passar fome durante todo esse tempo, podendo sim furar teto de gastos e ter feito uma medida como essa já há bastante tempo. A população passou fome por conta desse ajuste fiscal, por conta desse teto de gastos que não liberava, que não deixava liberar, é usado pela direita, né, para não deixar liberar maior verba para que a população possa comer. Então, eu acho que esses pontos são muito importantes para a gente refletir em relação ao que é essa PEC. E claro, ela é eleitoreira, ela não tem. Ela é curtíssimo prazo, né? Ela vai valer só até agora o final do ano. E isso, inclusive, é o que mais denota essa característica eleitoreira dela, né? Enfim, falei bastante. Como você está vendo isso? Não, eu concordo, acho super pertinente tudo que você colocou. E veja, a questão fundamental aqui é que não tem como você fazer uma péssima gestão, agravar a situação do país sobre medida e depois querer resolver através de tomar aspirina, entende? Acho que para simplificar a minha fala, o que eu colocaria aqui é o seguinte, Thalita. Imagina que você tem hábitos muito nocivos, tá? Imagina que você adote alguns tipos de medidas que te levem a ter uma condição clínica, dor de cabeça, por exemplo, vai, para simplificar os efeitos do que eu estou falando. E que em seguida você queira tomar aspirina sem ter mudado os hábitos que te geraram essa dor de cabeça. Evidentemente, é uma medida inócua, mas que é muito difícil que as pessoas que estão, os parlamentares que estão alinhados com o campo progressista, não tem como negar isso, porque você tem razão, as pessoas estão passando fome, elas não conseguem cozinhar. Você viu donas de casa que se feriram porque estão cozinhando com álcool, porque o gás de cozinha está muito caro. Então, realmente é muito difícil, nesse momento, dizer, não, eu vou votar contra medidas que sejam elaboradas para socorrer a população brasileira. Sim. Agora, o ponto central aqui é que um governo minimamente apto e responsável não pode agir de forma a elaborar paliativos. Ou seja, o Sim. bolsonarismo está no poder há 4 anos. O que eles adotam agora, 3 meses antes da eleição, é uma medida de paliativa para reduzir um estado dantesco de coisas que se formou, sobretudo por conta da própria atuação do bolsonarismo. Isso caracteriza uma contradição impossível de se conciliar. Vale a pena notar também, veja, que durante todo esse período, o Guedes vem dizendo que o Brasil está uma maravilha, que a economia vai ter recuperação em V, que o bolsonarismo salvou a seara socioeconômica dos comunistas e não sei o quê. Agora, eles decretam estado de emergência para avançar uma PEC eleitoreira 3 anos da eleição. Ora, se o país está uma maravilha e a economia está indo de vento em popa, por que vocês precisam declarar Sim. estado de emergência nessa medida? Então, esse é um ponto que eu acho que engloba tudo isso que você muito bem colocou. Outro ponto que você colocou e que é muito pertinente é por que a grande mídia, de muitas maneiras, adotou a postura que eles adotaram? A grande mídia, essa interpretação é minha, tá? Pelo menos. É a voz do grande capital, Thalita, no Brasil e fundamentalmente em todas as democracias liberais burguesas do mundo. Principalmente no Brasil, a imprensa corporativa é a voz do grande capital. Quando você fala em austeridade fiscal, tem 3 dimensões que são fundamentais e que precisam ser colocadas. Eu vou colocar muito brevemente para não me estender muito. A primeira a dimensão
dessa medida de austeridade fiscal é alterar a correlação de força entre empregados e empregadores. Você cria uma situação mais difícil, as pessoas começam a ter que aceitar salários menores, isso interessa toda a classe capitalista transnacional, não é nem só nacional. Em seguida, é abrir caminhos para a iniciativa privada que deveriam estar sendo ocupadas pelo Estado. O Estado fica fragilizado, não tem condição de agir numa série de searas, você começa a privatizar, você começa a abrir o caminho para a iniciativa privada, onde o Estado deveria estar ocupando posições estratégicas e fundamentais em seguida. E terceiro, é encaminhar essas famílias que estão endividadas para a mão do mercado financeiro, para ter que pegar empréstimos que chegam a 500%, 1000% de taxa de juros e isso interessa sobre medida a essas classes dominantes, principalmente do país. Quando você vê essas grandes mídias defendendo esse tipo de projeto de austeridade fiscal, de responsabilidade fiscal, tá? Tem uma diferença também entre austeridade e responsabilidade, como eu entendo, mas eu não vou abordar isso agora por uma questão de tempo. Fundamentalmente, eles defendem isso por conta dessa questão, que eles estão falando fundamentalmente em causa própria. Eles estão defendendo os interesses das pessoas que pagam a conta dos reclames publicitários. Sim. Uma outra questão que eu quero trazer também é em relação ao impacto real na eleição, na campanha de Bolsonaro. Porque teve uma das pesquisas que saíram, acho que foi na semana passada, que trouxe que o impacto... Não, na verdade, entre os que recebem o auxílio emergencial, receberam auxílio emergencial, recebem o Auxílio Brasil agora, 70%, eu acho que era esse o número, se eu não me engano, votam em Lula. E parece que 20% ali, em torno de 20% dos que recebem o Auxílio Brasil votam em Bolsonaro. Então, assim, o impacto não colou, o auxílio não colou de maneira alguma em Bolsonaro. Tanto é que isso sempre foi uma campanha da oposição, da esquerda, aumentar em 600, mesmo dar os 200 depois de terminado o auxílio emergencial. Então, é uma pauta da esquerda e não sei, eu não acredito que vai ter um impacto tão grande. Como que você vê isso? Não, eu acho que pode ter algum impacto, mas eu acho que sem a mídia corporativa e hegemônica abraçar essas ideias, e você precisa ter um conjunto de fatores aí que você precisa ter. Essa medida eleitoreira, ela seria muito mais eficaz se você tivesse a mídia corporativa de fato endossando essa medida. Então, se você tivesse as principais rádios, as principais emissoras de televisão, revistas, unidas de forma uníssona, no sentido de defender, veja, o Bolsonaro é um benfeitor, veja como ele pensa nas camadas mais empobrecidas e na classe trabalhadora brasileira, talvez o impacto pudesse ser substancial. Mas o Bolsonaro e o bolsonarismo hoje em dia não tem isso. Então, fica muito difícil, a 90 dias da eleição, tentar manobrar um transatlântico no qual você já estimulou em determinada direção, no qual as pessoas perderam aí quase 700 mil pessoas perderam a vida para a própria Covid, botijão de gás chegando em R$150, a gasolina em R$10, enfim, é o que eu coloquei no começo da minha fala. Veja, é uma dor de cabeça muito grande e muito avassaladora, resultado de medidas que foram adotadas ao longo de anos e que você não vai conseguir resolver com uma mera aspirina. Isso não funciona assim, é um cenário muito mais complexo e eu concordo contigo. Eu acho pouco provável que pode surtir algum efeito, pode, mas eu não acho que seja nem de longe suficiente para alterar o quadro eleitoral na forma como ele está desenhado.